nós convidamos agora, né, o segundo palestrante da manhã desse turno, o Dr. Bernardo Kiertzmann, com a palestra O que é importante saber sobre a asma na infância. Dr. Bernardo, que tem doutorado em medicina, em pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, chefe do Serviço de Pneumologia Pediátrica na Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e atualmente é diretor do Departamento de Pediatria da Associação Brasileira de Asmáticos. Bem, bom dia a todos, então, e eu gosto de começar a palestra mostrando essas imagens que foram, desenhos que foram realizados por adolescentes que conseguem se expressar o que eles sentem numa crise de asma através de desenhos. E isso a gente pode imaginar como que eles se sentem no momento da crise. Nós vimos aí na aula passada definição de asma, não vou me prender nisso, mas o importante aí é que nós temos, e nós vamos conversar hoje sobre os aspectos mais importantes na criança. Então, na crise de asma, nós temos 4 coisas, que seriam tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito, e o importante disso é que na criança nós podemos ter 3, 2, às vezes um só desses sintomas, que pode ser somente tosse, por exemplo, e a gente tem que ir atrás do diagnóstico. Durante o ano inteiro, nas crianças atendidas dentro do pronto-socorro da Santa Casa, mais de 50% dessas crianças têm doenças respiratórias. Dependendo da época do ano, agora, por exemplo, outono, inverno, você pode ter uma incidência muito maior do que isso, em torno de 70%, 80% dessas crianças com doenças respiratórias. E aproximadamente 15% dessas crianças vão apresentar chiado. Isso em números atuais pode ser 8, 10 mil atendimentos por ano. Em um estudo que mostra a prevalência de asma no mundo inteiro, apresenta o Brasil aqui em 8º lugar, com aproximadamente 20% dos adolescentes apresentando asma. Então, 8º lugar, 20% da população do Brasil. Nós vimos o impacto da asma na aula anterior, e eu queria lembrar vocês que nós temos uma quantidade muito grande de internações por ano, em torno de 170 milhões de reais de gastos anuais com pacientes asmáticos diretamente, aproximadamente 2 mil mortes por ano, isso equivale a aproximadamente 5 mortes por dia. Por que isso? Em uma doença que nós acabamos de ver aqui, que nós podemos ter um tratamento adequado, por que nós temos ainda indivíduos que morrem por dia? Então, o que é muito importante, que aqui a gente está nesse evento tentando melhorar esse aspecto, é que aproximadamente 97% dos asmáticos necessitam de muita ou moderada orientação e educação para a doença. Eles não sabem que tipo de doença tem, não têm condições de avaliar qual é importante o seu tratamento preventivo, potencial de gravidade que essas doenças têm, que levam a óbito, e isso é extremamente importante. Muito bem, nós vamos começar só na discussão do nome da doença. Então, se você pergunta muitas vezes aqui, num consultório ou no ambulatório, se seu filho tem asma, a mãe fala, não, meu filho tem bronquite. Eu sei que no Nordeste, no Norte, o nome é asma, e a grande maioria das pessoas conhecem como asma. Aqui para a região Sudeste, a gente tem o nome de bronquite, bronquite alérgica, bronquite asmática, bronquite asmatiforme, e tudo isso são vários nomes que se indica uma doença só, que o nome correto, então, seria asma. Então, é importante porque esse indivíduo que conhece a sua doença,
como bronquite ou bronquite asmática, ele pode não ter uma informação adequada sobre o que fazer e o que ele deve, de que maneira ele deve proceder. Aqui nós temos, por exemplo, no mesmo estudo de prevalência de asma, nós temos 8 questões, onde 2 dessas questões devem ter a mesma resposta. Se você chiou se você chiou no último ano, ou se você tem asma. E aqui em São Paulo, por exemplo, se você pergunta se você tem asma, diagnóstico de asma, 10% das crianças lá apresentam asma. E se você pergunta se você chiou nos últimos 12 meses, quase que 20%, 25% desses indivíduos têm asma. Então, o que a gente vê aqui é que 15% desses asmáticos não sabem que são portadores de asma. O que acontece na asma? Então, existem algumas pessoas, alguns indivíduos, que diante de algum fator, que a gente chama de fator desencadeante ou gatilho, apresentam uma inflamação em toda a via respiratória. E o brônquio, que nada mais é do que um cano que leva o ar para dentro do pulmão, ele começa a apresentar um aumento da musculatura do brônquio, fazendo com que esse diâmetro diminua, um aumento da inflamação, porque a gente tem um processo inflamatório no brônquio, acúmulo de secreção e faz com que o diâmetro do brônquio, que deveria ser desse tamanho, ele acaba se tornando um diâmetro muito menor. O ar vai passar por aí com muita dificuldade e o barulho do ar passando aí dentro é o chiado que a gente escuta. Quais são esses fatores desencadeantes? Então, poeira domiciliar, fumaça de cigarro, pelo de animal, mudanças bruscas de temperatura, estresse, fator emocional, odores fortes, material de limpeza, perfume, mas um dos principais fatores desencadeantes são as infecções virais. E quando a gente fala em infecção viral, eu não estou falando em coronavírus, eu não estou falando em pneumonia, em influenza, a gente fala em vírus, rinovírus, que é o vírus do resfriado comum. Eu gosto de mostrar esse estudo, que é um estudo extremamente interessante, né, onde a gente vê aqui em amarelo infecções respiratórias, em vermelho a hospitalização tanto adulto como crianças, e em verde as férias escolares. E a gente vê quando você tem maior quantidade de infecções respiratórias, você tem uma maior quantidade também de internações hospitalares, tanto em adulto como criança. E quando você tem uma queda nessas hospitalizações, é quando você tem também as férias escolares. O que aconteceu no ano passado, 2020? Com as escolas fechadas, as crianças fora das escolas, distanciamento social, uso de máscaras, as crianças praticamente não ficaram doentes o ano inteiro e, consequentemente, os adultos também. Então, o número de indivíduos com doenças e com crises de asma também diminuiu bastante. Como que é o diagnóstico de asma na criança? Não é? Então, o diagnóstico é eminentemente clínico, onde você tem as 4 coisas que eu já falei, que é tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito. Uma criança com esse quadro clínico, se ela for uma criança maior, a gente tem condições de fazer uma prova de função pulmonar, uma espirometria, uma medida de pico de fluxo, como já foi mostrado aí, e aí a gente vai ter condições de mostrar uma obstrução. E essa obstrução ela deve reverter ao uso de broncodilatador. Vocês têm aqui uma menina fazendo uma espirometria num aparelhinho portátil, ela tem condições de fazer isso.
É aqui, no outro quadradinho, uma adolescente que vai fazer uma medida de pico de fluxo. Aí você coloca a setinha no 0, assopra de uma forma rápida e intensa, e aí você vai ver aonde essa setinha vai parar e você vai comparar com a população em geral. E isso é importante também, você que tem uma asma mais difícil, saber controlar através da sua medida de pico de fluxo. Qual é o seu melhor valor quando você vai medir o pico de fluxo? Nas crianças pequenas, e você não tem condições, elas não têm coordenação para realizar um exame desse, você tem algumas tabelas que são preditivas, né? Então, essas crianças que apresentam episódios de chiado, você vai ver se ela tem alguns antecedentes familiares, pais ou irmãos com asma, se tem dermatite, se tem sinais de rinite, e assim vai. E através desse interrogatório, você pode falar que muito provavelmente essa criança tem asma. Então, se você quiser melhorar os sintomas, melhorar as exacerbações ou não ter exacerbação, melhorar a função pulmonar e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida desse paciente, você deve tratar a inflamação, pois a asma é uma doença inflamatória. Nós temos aqui, eu não vou me prolongar muito, mas um estudo muito importante na América Latina, onde foi pinçado os asmáticos e foi feito um interrogatório para saber se esses asmáticos estavam controlados ou não. Então, vocês veem aí que mais da metade deles tinham sintomas todo dia, mais da metade tinham sintomatologia noturna, quase 60% das crianças faltando às escolas. Quer dizer, vocês imaginam, a gente sabe que o último lugar que a criança deixa de ir é a escola, então, se ela está faltando, porque realmente é importante, e a ausência ao trabalho, em torno de 30%. Quando foi se ver, observou-se que nós sabemos que a asma é uma doença inflamatória, então somente 6% desses indivíduos estavam recebendo tratamento preventivo com um anti-inflamatório. E 60% recebiam drogas, recebiam medicamentos só no momento da crise. Então, é aquela história, né, de você chegar para um paciente e perguntar para ele: como é, você está fazendo tratamento para a sua asma? Ele fala: faço. Como você faz? Toda vez que eu tenho crise, eu vou ao pronto-socorro. Quer dizer, ele não está tratando coisa nenhuma, né? E eu já falei isso milhares de vezes, eu vou falar mais uma vez agora. Isso equivale àquele indivíduo que tem uma casa pegando fogo, você vai lá, apaga o incêndio, vira as costas, vai embora e deixa o cano de gás furado. Não tenha dúvida que você vai ter incêndio toda hora e enquanto você não tratar o problema de base. Como é que a gente deve fazer um tratamento preventivo, né? Então, os cuidados para um tratamento preventivo, a gente tem os cuidados inespecíficos, que já foi dito pelo professor Adelmir na aula anterior. Então, e o que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, uma orientação, educação do paciente asmático, orientar, explicar para ele o que é uma doença crônica, que você tem uma inflamação crônica e que você necessita de um tratamento a longo prazo, que você deve utilizar medicamentos anti-inflamatórios durante um período longo. E você deve orientar também a higiene do ambiente, como já foi dito. E depois usar, associado a isso, naqueles pacientes que necessitam a utilização de medicamentos para fazer a sua profilaxia. A higiene ambiental, vocês já estão cansados de saber, eu coloquei aqui, mas é muito importante, como já foi dito, se afastar dos fatores que sabidamente você tem desencadeamento dessas crises, né? Fumaça de cigarro, odores fortes, por exemplo, material de limpeza, e hoje em dia que nós estamos muito dentro de casa, já ficamos muito,
o local onde você fica, o quarto que essa criança está, evitar acúmulo de coisas em prateleiras, em móveis, tudo que fica em cima de um móvel, que não dá para você tirar todo dia para limpar, acumula poeira, animais na cama junto com o paciente, isso daí são orientações que são importantes e que você deve orientar de uma maneira adequada. Aqui, algumas crianças no nosso ambulatório que trazem esses bichinhos de pelúcia e o que eles entram só para me perturbar, então é um dado importante. Os anti-inflamatórios que são utilizados na grande maioria das vezes, então são corticoides inalatórios, como já foi dito aqui, o corticoide é um anti-inflamatório extremamente potente e a via inalatória é a via escolhida para o tratamento dos asmáticos. E os broncodilatadores, broncodilatadores de longação, que podem ser utilizados também no tratamento da asma. Eu não vou me prolongar aqui ao tratamento, vocês vão ter palestras específicas para isso, mas lembrar que os corticoides que a gente tem utilizado com uma frequência maior seria a beclometasona e a budesonida, porque elas são fornecidas gratuitamente pela farmácia popular e pelo medicamento de alto custo. Qualquer anti-inflamatório que você tenha acesso é extremamente eficiente para controlar a sua doença. Os broncodilatadores de longa ação, que são também utilizados em associação com o corticoide inalatório, e isso a gente utiliza em crianças, principalmente em crianças maiores de 4, 6 anos de idade, ou até maiores do que isso, mas não vou me prender a isso, e outros medicamentos aí que você pode utilizar como imunobiológicos ou tiotrópio em asma grave ou asma de difícil controle, que vocês vão ter a aula em seguida, o Dr. Chong, ele deve comentar sobre isso. Como que a gente vai administrar esses medicamentos para essas crianças, né? Então, nós temos aí, inclusive para todos os asmáticos, mas em criança isso é extremamente importante. Então, nós temos o aerosol dosimetrado, que é o spray, nós temos o spray com o espaçador, inaladores de pó e os nebulizadores. Aí vocês têm uma série grande de dispositivos. O que é muito utilizado e que a gente usa é o spray com espaçador. O espaçador deve ser um espaçador bivalvulado, onde você tem uma válvula aqui, uma válvula aqui em cima. Então, como ele funciona? Você dá um puff aqui dentro, esse medicamento fica nessa aerocâmara, e aí, quando a criança inspira, essa válvula abre, o medicamento vai para a criança. Quando ela expira, essa válvula fecha e o ar sai aqui por cima. Quer dizer, se a criança respirar aqui de 6 a 8 vezes, ela consegue aproveitar o medicamento que está aqui dentro. E isso, todo o spray, você consegue fornecer o medicamento de uma forma adequada e de uma forma passiva. Quer dizer, a criança não precisa ter coordenação nenhuma para conseguir receber esse medicamento. Então, vocês têm aqui esse espaçador, esse outro espaçador que também é bivalvulado. Aqui você tem um espaçador sendo utilizado sem a máscara, só com o bocal, não é? E esse espaçador também tem 2 válvulas. Quer dizer, você pode fazer a respiração aqui, respirando 6 vezes aqui dentro, você também consegue aproveitar bem o medicamento. Se você não tiver 2 válvulas, tiver uma válvula só, aí você já tem que ter um controle inspiratório, fazer uma inspiração profunda, prender o ar durante 10 segundos e depois soltar. Esses são dispositivos de pó, onde você coloca a cápsula aqui dentro, rompe a cápsula, e aí você precisa ter uma coordenação inspiratória. Você faz uma inspiração profunda, fazendo com que esse medicamento venha aqui para baixo, para a via aérea inferior, tomar cuidado para que isso não fique na boca, e o medicamento aqui vindo para a via aérea inferior,
você aguarda 10 segundos e solta novamente. E outros dispositivos de pó. Aqui você tem uma criança fazendo uma nebulização e o ideal seria que ela não tivesse nem esse espaço aqui para que você não tivesse, para que você não perdesse nenhuma quantidade do medicamento na hora de fazer a nebulização. Isso aqui é uma criança que eu estava passando visita com os residentes, eu olhei de longe, essa criança estava internada na nossa enfermaria e ela estava fazendo essa nebulização na enfermaria. A única coisa é que ela não estava olhando para a câmera que estava tirando a foto dela. Então, você tinha a máscara da nebulização a essa distância da criança e com a chupeta aqui. Fazendo uma nebulização dessa, quanto que essa criança vai aproveitar da nebulização? Zero, né? Então, e quando você coloca a máscara na criança, tira a chupeta, mesmo assim, olha o tamanho dessa máscara. O rostinho da criança termina aqui, olha o tamanho que essa máscara tem. Isso aí leva a perder o medicamento, sem dúvida, seguramente mais de 50%, né? A criança fazendo a nebulização, né? E ela até que é boazinha, ela deixa fazer a nebulização direitinho, mas olha o tamanho dessa máscara, quer dizer, ela está perdendo muito a quantidade de medicamento que ela está recebendo. E aqui vocês têm uma criança que a gente vê que não é tão fácil assim, né? A grande maioria a gente consegue fazer com que aproveite de uma forma adequada. Mas aí vocês têm uma criança que brigava com o médico, brigava com a mãe tentando prender a criança com as pernas dela, as pernas da criança, com as mãos e tudo isso, e a mãe não sabia o que fazer, de tão desesperada que ela estava também com a criança desse jeito. Eu disse para vocês que a gente espera que a criança respire em torno de 6 a 8 vezes para aproveitar o medicamento. Eu sei que vocês não tiveram oportunidade de contar o número de vezes que essa criança respirou, mas eu vou contar para vocês que esse vídeo tem aproximadamente 1 minuto e essa criança respirou aproximadamente 2,5 vezes, talvez aí, para receber esse medicamento. Quer dizer, não recebeu absolutamente nada. Aqui, para a gente ter o que seria recomendado para você oferecer, para você escolher o tipo de dispositivo que você vai usar para cada indivíduo, você tem aí, né, o nebulizador que você pode utilizar em qualquer faixa etária, né? Inclusive para aquelas pessoas que não têm coordenação. Não é só para criança pequena, mas você pode usar, por exemplo, em idosos que não têm coordenação, ou até pacientes neuropatas, e assim você poderia utilizar o nebulizador ou o aerosol dosimetrado com espaçador, que também você não tem necessidade de ter coordenação nenhuma, você recebe o medicamento de uma forma passiva. E quando você tem o pó, aí você tem que ter uma coordenação inspiratória, e isso você vai conseguir após o 6º, 7º ano de vida. Existem crianças que podem aspirar o pó, você entrega o dispositivo para criança de 4 anos ou 5 anos, mas quando você vai ver, ela deu o pó, fica na boca, ele não vem para a via aérea inferior, e isso é importante. Qual é o melhor método de administração do medicamento? Isso você tem que ver com a idade do paciente, você tem que conversar com o paciente, você vê com o cuidador do paciente, e muitas vezes você resolve entre o paciente e os dispositivos que a gente encontra. Eu trouxe aqui uma cena muito interessante e já muito bem conhecida do Dr. House, de um episódio dele. Eu acho que é interessante para que a gente observe isso e reflita sobre isso.
Sem comentários, né? Aqui nós temos, através do GINA, que é a diretriz mais importante que existe sobre asma, e aqui vocês têm uma avaliação do controle de uma criança asmática. Então, você tem aqui, são 4 questões que são importantes e você consegue, através delas, saber se você tem uma asma controlada ou não. Então, se você tem sintomatologia noturna, necessidade de medicação de alívio, se você tem sintomatologia noturna, mas o que é muito importante em criança é perguntar se a criança tosse quando corre ou tosse quando ri muito, dá muita gargalhada. Então, se você não tem sintomatologia nenhuma, essa criança está controlada. Se você tiver uma ou duas desses sintomas, ela está parcialmente controlada ou não controlada. E essa criança, quando vem ao ambulatório, e isso ela deve vir um tempo aproximado de a cada 3 meses, você deve avaliar se com o seu tratamento essa criança está controlada ou não, e isso é importante porque se a criança estiver controlada, nós vamos procurar fazer com que ela esteja controlada da sua doença com o menor número de medicamentos e na menor dose possível. Então, independente do que ela está recebendo, se ela está controlada, você vai tentar diminuir o medicamento dela. Se ela não estiver controlada, antes de você pensar em qualquer coisa em relação ao medicamento, você deve checar se ela está tendo adesão ao tratamento. Quer dizer, muitas vezes você imagina que ela está fazendo o tratamento, mas ela não está fazendo o tratamento de uma forma adequada, está usando o medicamento muito menos do que ela deveria usar, e isso é importante ser checado. Muitas vezes a criança tem o medicamento, tem o dispositivo, mas ela não utiliza o dispositivo de uma forma adequada. Existem estudos que mostram que muitas vezes você precisa ter 5 consultas para conseguir com que a criança utilize um dispositivo de uma forma correta. E como foi dito também na palestra anterior, nós devemos buscar, então, muitas vezes, fatores que essa criança tem constantemente e que não deixa ela controlar a sua doença, que são fatores desencadeantes ou fatores agravantes, como comorbidades, que nós já vimos aí anterior, e alguma coisa em relação à higiene do ambiente também, que ela tem um contato constante, por exemplo, com fumantes ou com animais, e isso daí seja um dos fatores desencadeantes da doença. Quais seriam os parâmetros de controle, então? Seriam ausência ou mínimo sintomas de asma, não acordar durante a noite, nem ter sintomatologia à noite da asma, ou não utilizar, ou não há necessidade de você utilizar medicamento de resgate. Aliás, isso é um dado importante, quer dizer, se a criança estiver usando muito medicamento de resgate, é porque, sem dúvida, a asma não está controlada, né? Na capacidade normal de fazer a atividade física, a criança correr, brincar, rir, gargalhar e não ter sintomatologia da asma, testes de função pulmonar em quem tem condições de fazer essas funções normais, normal ou muito próximo da normalidade, e não ter crise de asma, que é o que a gente tem. É muito importante a gente ser criterioso no diagnóstico, principalmente em crianças pequenas, e porque o tratamento deve ser precoce, e esse tratamento vai ser, provavelmente, a longo prazo. É muito importante, então, que o melhor tratamento é aquele que o indivíduo tem condições de realizar. Não adianta prescrever um medicamento maravilhoso se esse medicamento o indivíduo não tem condições de ter acesso a ele. Manter uma relação saudável entre o médico, o paciente e os seus familiares, não tenha dúvida nenhuma, porque é uma doença crônica onde nós vamos andar junto com os pacientes durante muito tempo, né? E o esquema terapêutico, muitas vezes, deve ser realmente discutido com o próprio paciente, os familiares,
porque muitas vezes, através de dispositivos, acesso ao medicamento, e isso tudo é muito importante a gente saber se as coisas estão indo do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, para terminar, eu trouxe aqui um pacientinho nosso do ambulatório, lá na Santa Casa, que era um pacientinho numa asma muito grave, conseguiu controlar, e ele fez questão de vir colocar as medalhas que ele conseguiu depois de um tratamento profilático, e com isso ele estava extremamente feliz. Esse menino hoje já deve ter pelo menos uns 30 anos, mais ou menos. Então, muito obrigado, e eu estou disposto a estar com vocês aqui para responder as perguntas que forem necessárias. Doutor Bernardo, consegue me ouvir? Sim? Muito obrigado, foi um prazer estar com o senhor nessa palestra tão importante, com um conteúdo tão rico, né, de informações, não somente para a gente da comunidade acadêmica, científica, mas também para a população. Muito esclarecedor, o senhor está de parabéns. Muito obrigado. Agora, a gente tem algumas perguntinhas que o pessoal fez no chat. Vai aparecer aqui embaixo, ó. O senhor pode ler e pode responder. Período, provavelmente o que você quer saber aqui, Mariana, muito obrigado pela questão. O período a gente não tem, quer dizer, qual é o tempo que você necessita de medicamento para asma, a gente não tem um período certo. Você tem que ter a asma controlada, e essa asma, depois que ela estiver controlada, você vai diminuindo a quantidade de medicamento que essa criança recebe aos poucos, e vai observando se ela se mantém controlada. E a luz no fim do túnel, realmente, é o que eu falo sempre para os pacientes, é você conseguir manter ela sem medicamento nenhum. Mas, para isso, você deve ir retirando aos poucos. Quer dizer, você introduz o medicamento, dependendo da dose que você introduz de corticoide, o corticoide associado ao beta-2, se for melhorando essas crises, você vai tirando o beta-2, diminuindo o corticoide até suspendê-lo, e isso pode levar meses, pode levar anos, a gente não sabe. O importante é que essa criança tenha uma boa qualidade de vida. Não tem dúvida nenhuma que, se você tem uma criança que necessita de um tratamento profilático medicamentoso, sem dúvida nenhuma, se ela ficar sem o medicamento, a doença, com as crises e com a qualidade de vida que ela vai levar, é muito mais prejudicial do que qualquer tipo de medicamento que ela receba. Ótimo. Gabriel, tem mais alguma? Cecília Marilaine. O uso prolongado de corticoides inalatórios tem algum impacto negativo ao usuário? Cecília, obrigado pela pergunta. Eu acabei de dizer isso, né? Quer dizer, se a criança necessita do corticoide inalatório, se ela precisa disso para controlar a doença, não tenha dúvida que a doença vai fazer muito mais mal para ela do que os corticoides inalatórios, que os efeitos colaterais são mínimos. Marcelo Henrique. É normal, depois de muitas gargalhadas, começar a sentir dificuldade para respirar? Não, Marcelo. Se você tiver controlado da asma, porque, por exemplo, você pode não ter crise, você se sentir muito bem, mas quando você começa a rir muito, gargalhar muito, começa a tossir ou ter falta de ar, isso quer dizer que sua asma não está totalmente controlada. Você tem que conversar com o médico, para quem está te acompanhando, para que ele acerte o medicamento, ou veja o que está acontecendo, que às vezes nem é só o medicamento, mas também o contato com outros fatores que você possa ter. Mas, sem dúvida, a sua asma não está completamente controlada. A sua asma, ou de quem você está dizendo que fica com dificuldade para respirar.
Maria Luísa, tem máscara de nebulização infantil? Sim, tem sim, Maria Luísa. Então, essas máscaras são pequenas e elas devem se encaixar adequadamente em o nariz e na boca da criança, fazendo com que não escape medicamento por aí. Isso sim existe. Assim como tem espaçadores também, com máscaras pequenas e para crianças maiores. Vanes Cleide, até que idade a criança deve usar o espaçador? O Vanes, sempre que você puder usar o espaçador, dependendo do medicamento que você utiliza, você vai aproveitar melhor o medicamento. Então, se você tiver condições de controle sobre isso, você pode usar sem a máscara, mas usar o espaçador com o bocal e você vai aproveitar melhor ainda o medicamento, né? O espaçador com a máscara, eu gosto de utilizar até aproximadamente 6, 7 anos, que eu acho que é onde você vai conseguir, a partir daí, ter uma coordenação adequada que você possa utilizar sem a máscara. Show, professor. Essa foi a última pergunta. Foram muitas perguntas, mas como o tempo não dá para a gente responder todas, a gente agradece muito a É. sua participação, a sua colaboração. O senhor é um profissional incrível que enriqueceu ainda mais o nosso projeto. Então, muito obrigado por apoiar e por estar conosco aqui nesse dia. Obrigado a vocês e até a próxima. Até, foi um prazer.